Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje vamos ter um papo bem cabeça aqui, que eu quero que vocês reflitam e guardem no coraçãozinho de vocês as ideias que eu vou dar hoje. São ideias bem QAB, enquanto ainda pode ter ideias bem QAB, certo? O que nós podemos ter como regulamentação? Ora, tem dois sentidos. Um sentido que é aquele que é mais fácil de você falar, que é a questão de você dar ordem a alguma coisa. Regulamentação, no seu sentido mais puro, é você ter ordem, regular as coisas, deixar as coisas reguladas. Mas nós sabemos que teoria e prática são coisas totalmente diferentes. E através da regulamentação eu posso fazer monopólios. Eu posso fazer monopólios e posso fazer novas corporações em cima dessa regulamentação que eu fiz, que é o que acontece na prática. Isso são coisas que eu não deveria nem estar explicando, porque são questões que qualquer pessoa com 2 neurônios deveria saber disso. Mas nós não aprendemos isso. Não aprendemos isso na escola, não aprendemos isso na sociedade, só aprendemos isso quem basicamente trabalha com isso. E isso é preocupante pra cacete, porque isso é algo regulado para apenas pessoas que desenvolveram a malícia o suficiente para conseguir ver esse tipo de coisa. Então isso é um problema. Existe uma divisão clara aqui, porque nem toda pessoa consegue entender o que é o sentido na prática de uma regulamentação. E quem faz essa regulamentação? Com isso eu posso dizer para vocês que já está na hora de você entender que o Estado não é seu amigo. Não é possível, cara, que depois de toda a história que você viu, isso é se você viu história, tá? Porque tem gente que não sabe nem da história. Você já viu o fato do rei? Antigamente no Estado absolutista, dizia-se sempre, o rei, ele não erra nunca. O rei sempre está certo. Hoje em dia existe essa replicação da máxima. O Estado sempre está certo. Quem erra é quem que erra. Os súditos. Os súditos erram, mas o Estado nunca erra. Se a gente não tivesse isso na nossa cabeça, a gente não jogava poder para o Estado. Simplesmente isso. E isso está enraizado na nossa cultura. O Estado nunca erra. Se errou, é outra coisa, mas o Estado nunca erra, porque o rei nunca Aí, por exemplo, quando a gente vê essa questão da PL, desses projetos de lei, alguns tentam defender que é porque as Big Techs, elas vão se fuder, por isso que estão querendo ajudar, porque agora vai ter que dizer quem é que é a fonte do patrocínio, tem que colocar seus dados lá, vai ter um ministério que vai regular isso daí, por incrível que pareça, parecido com o Ministério da Verdade, embora tenha uma composição feita por, não só por deputados e senadores, mas também feita por órgãos de comunicação, com órgãos da Polícia Civil, é bem amplo esse Ministério da Verdade, mas nós sabemos, pelo menos deveríamos saber, que se fosse criando ministérios e órgãos para regulamentar as coisas, o Brasil seria campeão, porque nós temos muita regulamentação em muitos ministérios, em todos os cantos. Então, se fosse por isso, a gente já teria virado a Inglaterra, já teria virado o primeiro mundo, se a questão fosse regulamentar as coisas. Então, nós temos aquela ideia. As Big Techs, elas se regulamentam lá, tal, não tem critérios objetivos. Aí, qual é a ideia de gênio? Vamos passar isso pro Estado, porque o Estado vai fazer isso de forma legal. Claro que sim, meu amigo. Claro que sim. Que ideia genial. Porque ninguém nunca teve essa ideia de passar pro Estado o papel de regulamentar o que as Big Techs podem fazer e não podem fazer. Porque o Estado é um santo. Ele é um santo. Ele é aquela ideia de que o Estado nunca erra. O Estado nunca erra e ele sempre vai achar a melhor forma. É tipo aquela máxima do RPG. Se você não achar meios, ninguém achará. E aí os caras ainda têm a ideia de que... Ai, chega a ser até engraçado, cara. Como pode as pessoas serem tão inocentes a esse ponto, cara? De pensar que deputado, senador, esses caras ligam pra você. Eles estão lá seguindo o papel, toda aquela coisa bonita, cara. Sempre é aquela coisa, pense das criancinhas. Inclusive foi usado bastante dessa PL aí. Eu tava rindo bastante quando eu via o pessoal falando isso daí. Claro que sim, sempre são as criancinhas. Sempre é a democracia. Por que não? Nunca você vê o plano de fundo, que você está dando mais poder para quem já tem poder. Você está dando sangue ao lobo, porque eu posso muito bem com isso, por exemplo, tendo os dados de quem patrocina, tendo os dados daquilo que eu vejo como fake news, eu posso censurar certos tipos de coisa que eu quero e não quero. Isso aqui é uma questão óbvia. Ou você acha que o governo é imparcial? Você ainda está nessa época de governo imparcial? Não existe isso, cara. Quando
Quando você chega no momento que você vê uma pessoa indo em rede nacional e dizendo aquela empresa não podia fazer isso porque ela não é uma empresa de publicidade, você sabe que tem um problema. Que significa o quê? Só as empresas de publicidade podem fazer publicação. É embaçado, cara. Se você é diretamente afetado por uma coisa, você não pode publicar aquilo. Olha, eu estou sendo afetado por isso e eu não concordo por isso. Você não pode fazer isso. O que você pode fazer? Contratar uma empresa de publicidade, porque a empresa de publicidade pode fazer isso. É isso que Caba estava falando. Em rede nacional isso. Na hora que eu vi isso daí, eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Quem tem malícia vai entender que esse tipo de regulamentação, ela tem uma base de fundo. E a base de fundo você sabe o que é. Ela bota todo aquele cenário da teoria, mas a prática a gente sabe como é que é. A prática é usar isso daí como objeto político. Você não vai poder mais exercer pressão, como tem uma parte lá que diz que vai ter um ministério que vai resolver essa regulação e vai resolver também pareceres sobre crimes contra a honra, também vai ser contra atos vexatórios, e isso é muito amplo. Por exemplo, se você fizer isso contra um deputado ou como um senador, pode cair como ato vexatório e você não vai poder mais pressionar a classe política. Está lá isso. Mas isso que eu estou dizendo é para o que a bista raiz daqui do canal. Gente burra tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder, tem que pagar mesmo. É o preço que se paga por ser burro. Porque mesmo se essa PL passar, você não vai conseguir tapar o sol com a peneira. Que nem eu tava falando nos vídeos anteriores. Criar VPN, a Google, YouTube sair do país, pegar a VPN, pegar a Deep Web e ainda vai continuar fazendo a mesma coisa. Simplesmente não adianta. Se adiantasse, não teria acontecido a Revolução Francesa, que a gente vai estudar nas próximas aulas. O rei tentou regular de todas as formas ali para não acontecer. Quanto mais ele regulava, mais se estourou que aconteceu a queda da Bastilha por causa da regulamentação que ele estava fazendo. Simplesmente isso, cara. Isso é algo inevitável. Até como Thanos falava, eu sou inevitável. Então, antes de você pensar sobre qualquer regulamentação, o plano de fundo, você tem que pensar, eu estou dando poder para quem fazer o quê? O que essa regulamentação pode gerar? Eu estou criando monopólios em cima dessa regulamentação, mas é claro, isso é um trabalho de lógica e malícia. Coisas que a maioria não desenvolveu bem. Principalmente a malícia do jogo dentro da política. Não existem heróis na política. Existem interesses. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse papo sério aqui. E até a próxima.